Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês, todos relacionados a Cosme e Damião. Tivemos aí, agora em setembro, o dia de Cosme e Damião, então vamos aqui com mais uma coletânea temática sobre o tema. Já temos uma temática sobre Cosme e Damião, né? E essa é é a segunda temática. Ok? Espero que estejam todos bem. Não se esqueçam de deixar o like no vídeo e não se esqueçam de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojassombrada.com.br. Combinado? Então, bora lá pro primeiro relato de hoje desta temática, que é este daqui. Lembrando que todos os nomes estão trocados, tá? De todos os relatos. Primeiro relato se chama Cosme e Damião. É uma moça que nos conta. Olá, Ana e caros amigos, eu sou a fulana. É ótimo estar aqui novamente compartilhando mais uma das minhas histórias de macumbeira boa para todos vocês. Bom, Ana, como estamos no mês de Cosme e Damião, agora nós não estamos mais, mas a gente estava. Como estamos no mês de Cosme e Damião, quero contar uma das histórias mais emocionantes da minha vida, que inclusive é muito recente. Eu estou noiva há longos 3 anos já. Pois é, até agora o casamento nem foi planejado, então, por favor, não nos julguem. Imagina, julgar pra quê, né? Durante todo esse tempo, nós nem tocamos no assunto de ter filhos. Eu juro por tudo. Mas antes da nossa festa de Cosme e Damião, no nosso terreiro, chegamos a um consenso de que queríamos trazer pelo menos um mini macumbeirinho ao mundo, não é verdade? Sim, eu e meu noivo somos umbandistas e nos casamos lá. A festa foi linda, Ana, você deveria ter visto. Enfim, eu iria ficar como cambone, auxiliando ali nesse dia, porque não estava me sentindo bem. Os nossos ibejis, eu não sei como que fala, mas são seriam as entidades crianças, né? É isso? Na Umbanda, que são o Cosme e Damião aí, na Umbanda. Enfim, nossos ibejis, eu não sei como fala, desculpe, eles estavam incorporados e houve muita alegria, como de costume. Bolo pra cá, doces pra lá e assim seguimos com a nossa festa. No final da gira, a criança do meu noivo se aproximou de mim e disse: Tia, não será hoje que eu vou te dar esse presente, mas espera até a próxima, que eu tenho certeza de que você vai gostar. Ana, eu não entendi nada na época. Eu estava me sentindo tão mal que no final de tudo acabei até esquecendo e nem contei isso para o meu noivo. Com o passar dos meses, tentamos muitas vezes engravidar, mas nunca tivemos sucesso. Foi um pouco triste para mim, sabe? Acabei desistindo no meio desse processo. Vale ressaltar que no meu terreiro os ibejis, ou os ibejis, só descem em setembro. Bem, setembro deste ano estava se aproximando, né? O mês estava se aproximando e tentamos várias vezes e nada de gravidez. Então decidimos deixar para lá. No final de agosto deste ano eu comecei a me sentir estranha, sabe? Eu não sabia identificar exatamente o que era, já que nunca havia ficado grávida, né? Para mim era algo banal. No início deste mês, comecei a notar algumas coisas estranhas e decidi comprar um teste de gravidez para fazer, já que o enjoo não passava de jeito nenhum. Ana, eu fiquei completamente chocada quando descobri, no dia 1º de setembro, que eu estava grávida. Eu não conseguia entender, já havia desistido de tentar ter um filho já fazia um bom tempo. E o meu noivo também não conseguia acreditar. No entanto, logo depois, lembrei daquela festa dos ibejis, ou ibejis, não sei, do ano passado. E agora estou aqui, esperando ansiosamente pela próxima para agradecer ao máximo possível. Eu tenho uma gratidão enorme por essas crianças, você não faz ideia. E esse é o meu relato. Estou muito feliz agora, embora também um pouco preocupada. Eu espero que todos vocês sempre tenham um caminho de luz. Um beijo para você, muito obrigada, parabéns. E eu já vi outro relato aqui, dizendo que quando essas crianças vêm te dar um presente, o presente geralmente é uma criança. É uma gravidez, alguma coisa assim. Tem um outro relato aqui assim, não tem? Que legal, muito bom, muito interessante, né? Uma coisa boa.
Então vamos lá para o próximo relato, que é este. O bolo de São Cosme e São Damião. É uma moça que nos conta também. Olá, Ana, Matheus e assombrados, tudo bem com vocês? Eu vou contar um relato que aconteceu com a minha tia. Bom, o ano era 1985. Grande ano. E no bairro onde minha tia morava, aqui em São Paulo, havia um racionamento de ovos, justo no mês de setembro, quando se comemora o dia de São Cosme e Damião. Chegou o dia da festa e a minha tia, como era muito devota, fazia um bolo bem grande para distribuir às crianças da vizinhança. No entanto, naquele ano, o bolo, que sempre era quase do tamanho da mesa inteira, teria que ser menor, porque não estava tendo ovo para fazer o bolo. Logo cedo, minha tia pediu para a filha dela ir lá no mercadinho tentar comprar pelo menos 2 bandejas de ovos. Mas se não fosse possível, minha tia faria um bolo pequeno mesmo, para não passar em branco. Eu não sei por que ninguém teve a ideia de ir com 2 pessoas e cada uma compraria uma bandeja. Ah, tá, era um racionamento, então como tinha pouco, sabe aquelas coisas no mercado que uma pessoa não pode levar mais de 2 pacotes, essas coisas, quando tem promoção de leite, alguma coisa assim, cada pessoa só pode sair com tantas, né? É por isso que ela tá falando aqui. Eu não sei por que ninguém teve a ideia de ir com 2 pessoas e cada uma compraria uma bandeja e o problema estaria resolvido. Bom, a minha prima foi para a fila do caixa onde pegava os ovos e enquanto aguardava, surgiu uma moça lá dos fundos do mercado. Ao se aproximar do caixa, disse assim para a moça: "Vende 2 bandejas para aquela menina ali, tá?" E apontou para minha prima. Dito isso, virou as costas e retornou para o interior do mercado. Ao chegar em casa com as 2 bandejas, a minha tia ficou muito feliz e já foi preparar aquele bolo. À tarde, o portão já estava repleto de crianças aguardando o momento da distribuição. E eu não preciso falar que foi uma festa linda e com um bolo bem grande, como a minha tia sempre fazia. E vocês devem estar se perguntando, tá, mas onde está o sobrenatural dessa história? Pois bem, no dia seguinte, minha tia foi ao mercado agradecer aquela moça que liberou a venda das 2 bandejas para minha prima. Mas ao relatar a descrição da funcionária que autorizou a venda, a minha tia foi informada de que não havia nenhuma funcionária com aquelas características trabalhando ali e que a minha tia deveria ter, confundido de mercado. Na hora, minha tia sorriu e disse: "É verdade, deve ser outro mercado." Mas naquele momento, a minha tia sentiu que foi intervenção de São Cosme e Damião para que ela pudesse fazer o bolo grande como fazia todos os anos. Ela voltou para casa e fez uma oração em agradecimento a São Cosme e São Damião. E 2 meses depois, o racionamento foi encerrado. Obrigada por ler o relato, Ana. Um beijo para você, muito obrigada. É o que eu falo, coincidência não existe, né? Justo nessa hora, nessa situação, surge alguém, sabe-se lá de onde, justamente autorizando a venda de 2 bandejas para alguém que estava precisando, queria fazer essa boa ação, enfim, né? E ainda mais se a pessoa não existe? Que legal. Próximo relato. O santo cobrou a promessa feita através da criança. É uma moça que nos conta. Oi, Ana e Matheus, tudo bom? Olá, assombrados. Janaína estava passando por uma fase difícil em sua vida. Ela tinha 17 anos e havia terminado os estudos há pouco tempo e agora precisava de um emprego para ajudar em casa e talvez conseguir ingressar numa faculdade. Porém, toda empresa onde ela deixava currículo não a chamava e quando conseguia uma entrevista era logo descartada por não ter experiência trabalhista, o que a deixava ainda mais frustrada. Certo dia, desabafou com uma amiga que fez o ensino médio com ela e que já estava na faculdade. E a menina sugeriu que Janaína se dedicasse mais à espiritualidade, pois ela se dizia católica por ter sido batizada, mas nem mesmo frequentava muito a igreja. Jana ficou pensativa e passou a rezar mais em casa. Num passeio ao centro da cidade, resolveu visitar a igreja dedicada a São Cosme e Damião e também prometeu que, se conseguisse um emprego, iria dar doces às crianças em agradecimento. Passou um bom tempo e a jovem recebeu uma ligação de um banco. Havia sido selecionada para participar de uma entrevista para ser uma espécie de jovem aprendiz.
Esse banco tinha parceria com uma universidade e os funcionários tinham um bom desconto para estudar lá. Ela ficou radiante e contava as horas para o dia acabar e chegar a data da entrevista. No dia marcado, a entrevista foi um sucesso e ela saiu super confiante de que seria chamada. À noite, foi na casa de sua irmã mais velha, Lourdes, que tinha um filhinho de 2 anos, chamado Guto. Quando chegou na casa da irmã, foi super bem recebida, como sempre. Seu cunhado, Douglas, estava ansioso para ouvir sobre a entrevista, principalmente porque quando ele era novo, ele tentou trabalhar lá e não conseguiu. Por isso ele torcia muito pela cunhada. Janaína ficou conversando com Douglas e com Lourdes sobre a entrevista quando, do nada, o Guto interrompeu e disse: Tia, você não trouxe o meu doce nem o meu guaraná. Os pais riram e imediatamente corrigiram o garoto. Guto, que é isso de você ficar cobrando as pessoas? Isso é feio, meu filho. Mas o garoto insistia. Ela prometeu o meu doce e o guaraná. Janaína achou esquisito porque não havia prometido nada a Guto. E Douglas estranhou o fato de o menino chamar Janaína de tia, pois na família deles as crianças não chamavam os tios assim, eles chamavam apenas pelo nome mesmo. Tanto que Guto a chamava de Jânia, porque não conseguia falar Janaína, Jania, acho que né, chamava ela de Jania. Eles continuaram a conversa sobre a entrevista e tal, e o menino ficou brincando e olhando para a tia com aquele olhar de reprovação, sabe? Tipo, você não trouxe o meu doce. Lourdes até riu e falou que o filho é rancoroso. Foi quando Janaína lembrou da promessa lá na igreja. Douglas, então, associou que aquilo foi um tipo de sinal que o emprego já era dela e imediatamente mandou Janaína ir lá comprar guaraná e os doces e dar pro Guto. Ela foi na vendinha ao lado, comprou aquelas garrafas marrons de guaraná que vendia antigamente. Ai, a melhor. Garrafa de vidro. Parecendo garrafa de cerveja, né? Aquelas garrafas de... Ai, que delícia. E levou. E para surpresa de todos, o Guto não bebeu apenas um copo. Ele bebeu a garrafa toda de guaraná. Ele bebeu e depois foi brincar como se nada tivesse acontecido. No dia seguinte, ligaram do banco avisando que Janaína tinha conseguido o emprego. Ela ficou super feliz e até hoje, mais de 10 anos depois do ocorrido, ela distribui doces no dia de São Cosme e São Damião. Em agradecimento. Que legal. E olha só, eu acho que eram as entidades, eu não sei, Cosme e Damião, né? IBG, enfim, através do menino, não é? Porque ele falou, tia, você prometeu pra mim. E ela não tinha prometido pro Guto. Mas, né, pros santos ali. Então, acho que era algo desse tipo, não é? Deu tudo certo. Próximo relato, o bode que berrava no caminho. É uma moça que nos conta. Oi, Ana e olá, assombrados. Esse relato aconteceu com meu pai há muito tempo. E resolvemos compartilhar com vocês. E eu escrevi do ponto de vista dele, tá? Ok, então é o pai dela contando aqui. É isso. Meu nome é tudo nome fictício, ok? Meu nome é César, eu sou o terceiro filho em uma família de 7 irmãos. O meu pai morreu muito cedo, quando eu tinha por volta de 7 anos. Na época, minha mãe estava grávida do meu irmão mais novo, e mesmo com a ajuda dos parentes mais próximos, a situação difícil me obrigou mais 4 irmãos a deixar a escola para trabalhar ralando mandioca em uma casa de farinha na nossa cidade. Morávamos em uma casa pequena na parte rural, que ficava mais ou menos uns 8 quilômetros do centro da cidade, o que dava uns 40 minutos a passos lentos. Era dia de São Cosme e Damião, e como de costume, principalmente no interior da Bahia, era dia de festejos e comemorações. Eu tinha por volta de 12 anos, quando um tio prometeu que me levaria a uma festa na casa de parentes que moravam em uma cidade vizinha bem próxima da nossa, enquanto minha mãe e meus irmãos menores iriam comemorar na casa de uma amiga dela. Saímos em uma grande quantidade de pessoas antes mesmo de escurecer, já que não tínhamos acesso à eletricidade e o caminho era bem longo, né?
Passamos mais de 1 hora andando pela estrada de barro, quando os adultos resolveram cortar caminho por uma fazenda antes que chegasse a noite, pois o lugar era protegido e seria impossível passar por ali após escurecer. Chegamos no lugar da festa e me diverti muito. Para uma criança que já havia dormido com fome inúmeras vezes, aquele lugar era o paraíso. Música, dança, muitos doces, comida. Mal sabia eu que toda aquela felicidade duraria pouco. Passado algumas horas, uma confusão generalizada começou. Era um quebra-pau doido, uma gritaria. E quando percebi, vários homens estavam segurando um tio meu pelos braços, enquanto outro grupo segurava um outro senhor, o dono da fazenda, pela qual cortamos caminho na vinda. Meu tio nunca foi adepto a nenhuma religião, mas todos sabiam que ele participava de alguns rituais de magia negra. Naquele momento de fúria e ainda contido pelas outras pessoas, ele puxou uma faca e gritou: Eu vou acabar com você e beber teu sangue. Você não perde por esperar. Aquela frase não saiu da minha cabeça em momento algum. Bem, depois do ocorrido, é claro que a festa acabou mais cedo do que o previsto. Eu ganhei uma trouxinha com alguns doces para levar para casa e segui viagem de volta junto com aquela mesma caravana de pessoas que vieram. E dessa vez ia demorar mais um pouco, pois não daria para cortar caminho mais uma vez. Saímos do terreno dos nossos parentes e começamos a andar em frente à fazenda que pertencia àquele senhor envolvido na briga com o meu tio. E uma cerca de arame farpado era o que separava a fazenda da estrada que seguíamos. A única coisa que iluminava o caminho era a lua e algumas estrelas, fora isso era um breu total. Enquanto andávamos, comecei a ouvir os passos de um animal do outro lado da cerca. Até aí nada de diferente, pois isso era bem comum. Quando de repente comecei a ouvir um berro, como de um bode. Era muito alto, estridente, não parecia ser de um bode normal. Começava bem grave e terminava muito agudo, que até cheguei a tampar os meus ouvidos, porque realmente incomodava. Olhei em volta, ninguém parecia se importar ou simplesmente não estavam ouvindo. Quando olhei para o lado de dentro da cerca, eu vi uma criatura horrenda. Era um bode enorme, com chifres gigantescos. Ele continuava a berrar descontroladamente e de sua boca pingava algo que pelo cheiro parecia tipo sangue estragado. Lembrava aquele cheiro podre dos matadouros da região. Mas como estava tudo muito escuro, então eu não tinha certeza. Cutuquei um conhecido que seguia a viagem ao meu lado e perguntei, da forma mais inocente possível, de que é aquele bode ali? Ele fez pouco caso do que eu disse e respondeu dando uma leve risada. Não se deixa bode solto no meio de uma plantação, menino. Foi aí que percebi que eles realmente não estavam vendo. O animal nos seguiu berrando até o início da BR, justamente onde tinha um único poste de luz e onde acabava a fazenda daquele senhor. O som parou, então olhei para ver se agora com um pouco de clareza ali, claridade, eu poderia enxergar alguma coisa, mas o bode já não estava mais lá. E foi isso, Ana. Nossa, mas o que fosse esse bode? Será que tem relação com o que o tio dele disse? Tio dele ou dela? Dele, né? Não, é uma... Ah, tá, é que é o pai dela. A moça contou é o pai dela. Porque ele falou, eu vou acabar com você e beber teu sangue. Mas o tio tava junto indo embora, né? Depois da briga. E o tio que mexia com magia negra? Mas e esse senhor? Por que começaram a brigar? Será que esse homem também mexia? Que treta que era essa deles? E esse bicho aí que ninguém mais viu dentro do terreno ali, das terras daquele senhor? E aí ele tinha falado alguma coisa assim, que ia andar. Eles passaram por dentro das terras desse senhor, que eram protegidas. Por quem? Como? Por quê? É isso? Eu, hein?
Vamos para o próximo relato. A promessa São Cosme e Damião atraiu outras coisas? Será? É um moço que nos conta. Olá, Ana, eu tenho 17 anos e sou do Mato Grosso do Sul. No dia 4 de setembro de 2020, eu encontrei 2 dos meus primos que não via há muito tempo por conta da pandemia. E resolvemos conversar sobre assuntos sobrenaturais e contar histórias que aconteceram conosco e tal. Então agora quem conta essa história é um dos meus primos. Vamos lá. Então agora o primo dele contando. Eu vim de uma família bem religiosa. Todos eles são muito católicos. Desde pequeno, eu nunca fui muito assim de acreditar no sobrenatural, mas depois desse acontecimento que envolveu a minha família e a minha perspectiva sobre o assunto mudou completamente. Há alguns anos, quando meu irmão mais novo, Bruno, tinha por volta de 2 anos de idade, os meus pais estavam preocupados com seu desenvolvimento, pois com essa idade ele ainda não andava, nem havia dito nenhuma palavra, o que não é esperado para uma criança nessa idade. Então, preocupada com a saúde de seu filho, minha mãe recebeu um conselho de uma amiga da igreja e resolveu fazer uma promessa a São Cosme e Damião, para que Bruno pudesse crescer e adquirir habilidades de uma criança da sua idade normalmente. A promessa em questão era que todo dia de São Cosme e Damião ela teria que distribuir doces para as crianças. Então, o problema começou um tempo depois. Minha mãe repartia os doces todos os anos e o meu irmãozinho mais novo crescia normalmente. Quando, por 2 anos seguidos, ela parou de repartir os doces, por motivos que eu nem sei afirmar aqui. Talvez ela tenha achado que, completou a promessa ou simplesmente esqueceu de continuá-la. Foi então que todas as noites, o meu irmão do meio, o Márcio, na época com seus 6 anos, acordava chorando muito e chamando pela minha mãe. Isso ocorreu por alguns meses, e quando perguntávamos o que havia acontecido, a minha mãe respondia que o Márcio só havia tido um pesadelo. Mesmo assim, em casa, ela não nos deixava assistir filmes de terror e nem comentar sobre assuntos de fantasmas e tal. Certo dia perguntei a esse meu irmão o que o atormentava tanto, e o que ele me contou nunca mais eu vou esquecer. Márcio me disse que acordava no meio da noite com alguém chamando pelo seu nome. E quando ele olhava para cima, ele via algo mais monstruoso do que ele jamais havia visto na vida. Ali, no teto de seu quarto, ele via um homem muito alto, de olhos negros, que lhe oferecia doces e o obrigava a aceitá-los. Então, assustado e com muito medo, ele corria para o quarto da nossa mãe, que lutava para acalmá-lo. Ana, meu irmão, tinha apenas 6 anos e nunca tinha assistido filmes de terror na vida para ter a criatividade de inventar tudo isso. Após alguns dias, a minha mãe decidiu levá-lo à igreja para receber uma bênção, pois Márcio estava há muito tempo sem conseguir dormir em paz e nenhum outro recurso estava funcionando. Após essa visita à igreja, o meu irmão nunca mais foi atormentado. Hoje em dia, minha mãe é evangélica e frequenta regularmente a igreja, sem fazer mais nenhuma promessa. Nós ficamos intrigados sobre por que o Márcio foi atormentado por tanto tempo, já que a promessa foi feita para o meu irmão Bruno. Ele não tinha nada a ver com essa história. Gostaríamos de conhecer a opinião de vocês ou de algum especialista no assunto. Muito obrigada, Ana, por ler o meu relato. Eu que agradeço, um beijo para você. Então, tem esse negócio de promessa não cumprida. Se você prometer, você cumpra, né? Então pensa bem antes de prometer. Agora, eu não sei também por que uma entidade de luz, para qual você faz uma promessa, venha cobrar de forma tão grotesca, né? Assustadora, essas coisas. E ainda mais alguém que não tem nada a ver com o pato. Não sei, realmente eu não sei explicar. Quem souber explicar melhor, conta aqui pra gente. Ou, nesse momento em que ela prometeu, sei lá o que, abre margem para outras coisas chegarem, em relação aos doces, alguma outra coisa, né? Porque ele também oferecia doces, esse ser aí, ou ele estava debochando da situação.
Porque o Márcio, talvez o mais sensível da família, né, que podia ser mais facilmente atacado, digamos assim, né, foi ele. Agora, o porquê disso? Porque ela não pagou a promessa, mas quem estaria fazendo isso? Será que alguma brecha foi aberta aí para outra coisa, né? Se aproveitar da situação? Não sei, deixem as suas opiniões sempre com respeito, por favor. E vamos para o próximo e último relato desta coletânea temática de Cosme e Damião. Minha amiguinha imaginária. É uma moça que nos conta. Oi, Ana, tudo bem? Eu tenho um relato para vocês. Eu sou filha única e nessa época eu tinha uns 3 ou 4 anos e morava com a minha mãe em Minas. Por ser sozinha, eu sempre tinha muitos brinquedos e uma amiga imaginária. Imaginária, entre aspas, né? Eu sempre brincava com ela, conversava, brincava de boneca, fazia chá, enfim, sempre conversava muito, porém sozinha, sabe? Conversava sozinha, entre aspas. Minha mãe e a minha avó me falaram que dava a impressão de que eu estava realmente conversando com alguém. Minha mãe achava normal, até porque crianças têm dessas coisas mesmo, né? Quando minha mãe me chamava para comer, se eu estivesse brincando com a minha amiga imaginária, eu a fazia colocar mais um prato na mesa e ainda falava: "Mãe, você esqueceu de colocar um prato para minha amiguinha." Anos se passaram e a gente até esqueceu que eu tinha essa amiguinha. No ano de 2013, mais ou menos, quando eu tinha uns 16 anos, hoje eu tenho 23, nós já morávamos em tal cidade, na casa da minha avó, e a minha tia morava lá também. A amiga da minha tia é um bandista e chamou a minha tia e a minha mãe para irem à festa de Cosme e Damião. Eu acho... tá. E naquele dia eu não fui porque eu ia sair. Não lembro direito. Quando tem festa de Cosme e Damião, os guias que vêm para os médiuns são de crianças. Muitas pessoas acham que são crianças que morreram, mas na verdade são de crianças que vão encarnar ainda. Isso é a explicação do pai de santo. Enfim, ao chegarem no terreiro, os guias desceram e iniciaram a interação com as pessoas. Havia uma médium que estava sentada no chão brincando com os brinquedos e os doces. Minha mãe se aproximou dela e foi nesse momento que a médium ofereceu uma jujuba a ela. Minha mãe prontamente respondeu: "Nossa, minha filha adora jujuba, posso levar para ela?" E a médium disse: "Claro que sim, você se lembra de mim? Era eu que brincava com a sua filha." Nessa hora, minha mãe lembrou de imediato da minha amiga imaginária e ficou surpresa, porque não tinha como a médium saber, né, a médium dessa outra cidade ainda, saber da minha infância lá em Minas. Quando cheguei em casa, a primeira coisa que ela fez foi me contar. Até hoje eu sinto que alguma coisa me guarda e me ajuda. Frequentei aquele terreiro por um tempo. Acredito nessas coisas e sei que crianças são mais abertas ao mundo espiritual. Com certeza. E você aí, já teve alguma experiência com Cosme e Damião, com os doces, enfim, alguma coisa assim? Conta aqui pra gente, a gente quer saber. E se for comentar, que seja com respeito, por favor. Ok? Esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau!